Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e você está no canal que fala aqui de dicas de leitura, literatura e religião, história das religiões mundiais. E hoje nós vamos falar de histórias de religião oriental, né? Vamos falar do Zen Budismo. Zen Budismo, que é uma tradição do budismo. Lembrar que o budismo é pluralidade do budismo. Existem várias correntes do budismo, assim como existem várias correntes do judaísmo, do cristianismo, etc. Tá? Então, o Zen Budismo é uma tradição que, obviamente, saiu da Índia, é uma tradição budista, é uma tradição que saiu lá da Siddhartha Gautama, ou iluminado, ou desperto, e aí seguiu ali para os lados da China, né? Então a China tem o Zen, o Shan, né? Que virou o Zen, você tem o tibetano, né? O budismo tibetano, e você tem o budismo que foi ali para o sudeste asiático, né? Para o sul ali da Ásia e tal. Então essas correntes nós vamos falar hoje e a importância dessa obra do Alan Watts, né? Alan Watts foi importante para a geração Beat, a Beat Generation, que é uma geração ali dos Estados Unidos, né? A contracultura, que é um movimento dos anos 40, final dos anos 40, 50 e 60, que é a geração pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? Então o Jack Kerouac, vou dar uma dica aqui dos livros, né, que foram influenciados pelo Alan Watts, que esse livro aqui é muito simples, não é um livro intelectual, tá? Não vai ficar trabalhando conceito, né? Ele vai trabalhar o quê? O estilo de vida, tá? O Zen aqui é uma forma de filosofia de vida, estilo de vida, né? O desapego, pensar no aqui e agora, né? Não ficar preocupado com o passado nem o futuro. Então é isso aí que foi o charme, né, a influência da cultura oriental sobre essa geração que estava desencantada da guerra, uma geração que estava assim muito crítica ao Ocidente, tá? Pessoal que já lia ali o Siddhartha do Hermann Hesse, né, que já falei no canal também, Hermann Hesse, que tenta fazer uma biografia aí do, olha, biografia não, vai aparecer o Buda lá, né, o Siddhartha Gautama em algum momento da história. Tá? Mas então o Zen é interessante que o budismo saiu então ali da Índia, né, o norte da Índia, foi para a China, e aí tem o Tibete, tem o budismo tibetano. Depois eles foram seguindo, né, ao longo da China, foi recebendo influência do taoísmo e do confucionismo, que são as filosofias chinesas. E aí o Shan, né, que é essa forma de budismo, chegou lá no Japão, né, o Zen do Japão, e aí vai ter influência aqui do Shintoísmo, o Shinto, né, que é a religião anterior ali do Japão, assim como tem, né, a religião anterior ali no Tibete, né? Também tinha religiões anteriores, mais animistas, tal, xamanistas, etc. Tá? E aí o Alan Watts vai contar isso aqui, mas de forma muito didática, né, mais histórica, né, sem ficar preocupando muito em explicar as coisas, né, porque o Zen não é ficar explicando nada, é viver, tá? O Zen é desapego, é meditação, né? É você não ficar aí guardando memórias, nostalgia do passado e nem ficar ansioso, né, pelo futuro, com medo do futuro, tá? E aí ele vai explicar a influência do Tao, ou Dao, né? E aqui tem um livro do Daoísmo, o Taoísmo, que é uma filosofia, uma religião chinesa, tá? Não é japonesa, chinesa. O Lao Tzu, né? O Lao Tzu é esse grande filósofo pensador lá do Dao. Dao é o caminho, tá? O absoluto, que é uma união de forças ou opostos, tá? Não é uma forma de dualismo, ó, duas forças, né? Igual o Zoroastro, né? Que vai falar do bem contra o mal, né? O mundo aí, uma revolta do bem contra o mal, né? Não é isso não. Vai contar. Então voltando, então o daoísmo ele é uma forma de não dualista, tá gente? Não dualista, então não confundir aí com o Zoroastro e o maniqueu, né? O maniqueísmo, que aí tem até divisões morais, né? O corpo, né? O corpo é pecaminoso, a alma é boa e tal, né? Tem essas coisas assim. Que aí vai ter o julgamento de valor entre corpo e alma, né? Entre bem e mal, entre luz e claridade e escuridão, né? Então vamos começar a fazer o ativo e passivo, né? Não é esse não. O taoísmo vai trabalhar a questão dos opostos num todo absoluto, que é o Dao, o Tao, que é o caminho, tá? Então é diferente, porque o pessoal acha que é uma forma de dualismo, né? Que tem duas, não são duas forças, não são os dois lados da mesma força, podemos dizer assim. Ainda mais se você lembrar aí dos ficção científicos, Star Wars e tal, tá? A dica de leitura aqui é o Dharma Bums, que é do Jack Kerouac, que seria uma continuação aí do On the Road. Tá? On the Road é um romance famoso da contracultura estadunidense. E o On the Road vai contar histórias de um jovem, viagens pelos Estados Unidos, né, que vai com os poetas, os artistas, né, o saxofone na noite. E aqui vai contar histórias do Gary Snyder, que é com nomes trocados, né? Ele faz isso, ele muda os nomes e tal. E é o Gary Snyder, que é um grande poeta, um grande divulgador do Zen, né? Em conjunção aqui com o Alan Watts, né? Então,
É interessante como é que tem uma citação que você vê do Alan Watts aqui no Dharma Bums, né? Que é, sendo essa continuação do On the Road, é a mesma questão de uma geração, uma contracultura, né? Questionamento dos valores ocidentais, questionamento da guerra, a busca pelo pacifismo, né? A paz. Então é interessante que todos aqui estão procurando um tipo de libertação espiritual, tá? Então o pessoal acha que é só doideira, não, né? O pessoal tinha muita preocupação de evolução espiritual, tá? Então é a mesma coisa que o Alan Watts está falando aqui. O pessoal já estava sem esperança com o Ocidente, muita guerra, muita revolução e tal. E aí o pessoal voltou a olhar para o quê? Para a disciplina oriental, tá? A disciplina, a meditação, a concentração, porque o nosso mundo é muito disperso, a gente está pensando em várias coisas, muitas coisas. E aqui vem o Zen Budismo como uma forma de concentração, tá? De disciplina, de meditação, de desapego, né? Então muita coisa que é do nosso cotidiano que a gente não precisa, né? Coisas que nós não precisamos e nós ficamos conservando à toa, né? À toa, porque na verdade a cultura do desapego é o que você não tem, você não precisa, tipo assim, né? E aí o consumismo é o contrário. O consumismo fala, você ainda não tem isso, seja feliz e compre isso, né? Então você vai comprar as coisas para ser feliz, tá? Então é o consumismo ao contrário do Zen. O consumismo você tem que ter coisas, né? Enquanto que o Zen budismo fala, não, você tem que ter disciplina, né, e não consumir mais, você tem que ter desapego, você tem que se livrar dessas coisas aí. E aí tem aqueles pequenos contos, pequenas parábolas, pequenos, igual os haikai, né, que é aqueles poemas japoneses e tal, que são curtos e diretos. Por quê? Porque a cultura do Zen budismo é uma cultura da concisão. Tá? Ele não quer uma coisa prolixa, uma coisa que fica falando de muitas coisas, né? É uma cultura. Então, o Zen, ele é mais prático, tá? Isso aqui não é um livro de teologia que vai ficar explicando, não. Isso aqui é essa prática justamente em contraponto, né, à vida moderna, tá? Então é essa questão aí, ele está falando aqui. Olha, vocês têm uma vida moderna, muito cheia de coisas, e ele está falando, não, na verdade você tem que ter o essencial, né? E aí vai ter a discussão posterior, né? Claro, se você envolver, né? Fazer lá um momento de meditação, de retiro espiritual, seguir como um monge budista, aí você vai aprender mais coisas do ritualística budista, tá? Mas ele não está aqui pregando nenhum ritual, nada disso não, tá? O negócio dele aqui é mais fazer uma crítica à vida moderna, à vida ocidental, e apresentar esses conceitos que tem lá, mas sem ser... Né? Ele vai falar de panteísmo, ele não vai ficar explicando panteísmo, não. Monismo, não vai explicar. Não, dualidade, também não vai explicar. Inclusive ele fala que a reação do budismo à teologia ali da Índia foi justamente o excesso, né? O hinduísmo, o brahmanismo é um excesso de informações, né? De escolas. E o Buda veio como uma forma de... Olha, vocês estão pensando muita coisa, mas não estão chegando no essencial, né? Então é isso aí que o Buda... Então, ou seja, é importante apresentar o livro nesse sentido aí, tá? Mais histórico, tá? Um valor histórico, e ele trouxe esse movimento, essa influência para a Beat Generation, para os pensadores espiritualistas, né? E aí ficou aquela moda da contracultura, né? Todo mundo tinha um guru, né? Inclusive os Beatles, né? Os Beatles também tinham um guru lá, porque a Índia ficou nesse destaque. Mas o budismo que veio da Índia, como eu falei, tem essas diferenças com relação às religiões indianas, tá? Já fiz vídeo aí sobre religiões da Índia e tal. Tem diferenças porque o budismo não tem essa preocupação ritualista do brahmanismo e aquele excesso de Vedas, Vedantas e tal, tá? Então isso aí. É claro que se você seguir outras tradições budistas, você vai ter as mesmas criações de rituais, cerimônias, né? De doutrinas, etc. Tá? Mas aqui ele fala que o Zen é simplicidade. Tá? Então o Zen é a vida simples, a simplicidade, é o aqui e agora. Né? Eu repito, não é ficar pesaroso, né? Saudosista com o seu passado, e nem ficar muito ansioso, sofrendo na imaginação com o seu futuro. Tá? Viva aqui agora, e o que você puder fazer agora, tá? É mudar a sua vida agora. Tá? É isso. Tá? E é concentração, a disciplina, etc. Então, eu acho muito interessante o Zen enquanto essa técnica, tá? Enquanto uma filosofia, uma forma de pensamento, e aqui ele nem entra em questão ritual. Tá? Ele fala, se vocês querem conhecer o Zen ritual, você vai, né, vai ter um tempo lá em monastério, né, mosteiro, né, igual no Japão tem vários, né, e aí se você quiser seguir essa religião, você vai ter essa disciplina, né, igual você foi um beneditino, foi um jesuíta, né, foi um franciscano. Um monge vai ter horário de reza, vai ter, né, a cerimônia, então aí é outra coisa, tá? Então ele não está falando assim, o cara zen é o cara que vai vestir de monge e vai começar a queimar incenso, não, né?
ele está falando mais aqui do modo de vida, uma forma de ver o mundo, uma forma de filosofia de vida, tá? E uma contraposição ao consumismo do Ocidente. Tá? Essa é uma leitura que eu faço, mas eu recomendo que leiam antes aqui para entender por que isso aqui é um sincretismo do budismo lá da Índia com o budismo chinês, com o taoísmo chinês, e formou então esse budismo chinês, né, que é o Shan. E aí virou Zen, tá? E também na parte literária, se vocês não leram On the Road, leiam On the Road e leia aqui a continuação do On the Road, que é o Jack Kerouac, o Dharma Bums. Essa tradução aqui, os vagabundos iluminados, eu não gostei desse título, tá? Vagabundos iluminados, né? Não sabia traduzir, porque Dharma tem a ver com essa questão aí do budismo mesmo, né? O Dharma Bums, né? Os ambulantes, os andarilhos do Dharma, né? Tá? Vagabundos iluminados, não sei, não gostei desse título, tá? Mas a tradução é boa, tá? A tradução é boa. É uma continuação ali do On the Road, né, que é essa peça da contracultura, né, e aí fica a dica que, né, contracultura com essa pegada budista que não teria sem essa obra do Alan Watts, tá? Essa questão de divulgar mesmo aí para o pessoal de São Francisco, Los Angeles, Estados Unidos, essa questão mais espiritualista, tá? Então aí o pessoal, olha, o Ocidente acabou, né, o apocalipse do Ocidente, vamos agora ser orientais, tá? Então acho interessante para conhecer outras doutrinas, outras perspectivas, né? Eu acho muito interessante o Zen. Já falei várias vezes da filosofia Zen aí, já dei várias dicas de leitura sobre o budismo, tá? Porque eu acho importante conhecer todas as tradições, não ficar julgando sem conhecer, tá? Não. Você leu, você conheceu lá, né? Eu acho interessante aí a pessoa, mesmo não sendo aquela tradição, mas saber ler a tradição do outro e entender os símbolos, né? Eu acho importantíssimo isso aí. Então esse é um vídeo aqui, né, a minha leitura que eu faço aí do Zen Budismo e essas dicas de leitura, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.